Olá pessoal, vamos falar um bocadinho sobre o que é necessário saber após uma cirurgia de uma vesícula. Ou, por exemplo, esta informação também é útil para aquelas pessoas que têm problemas de vesícula, cálculos, pólipos, por exemplo, e querem ter um bocadinho mais de informações sobre o que é necessário saber. O que é importante sabermos? Quais são os sintomas normalmente associados a uma alteração de vesícula? Quando a pessoa tipicamente tem problemas de vesícula, vai sentir o quê? Náuseas, pode sentir vómitos. Há pessoas, por exemplo, que podem estar mais presas do intestino, outras mais soltas, uma sensação de sentir-se cheia, por exemplo, no lado direito por baixo da costela, alguma dor que pode irradiar para esta zona. Eu tenho muitos pacientes que vieram pedir ajuda com esse tipo de desconforto e fomos a ver que era vesícula. Nós temos que ver que o fígado produz bilis, um suco que é armazenado e concentrado na vesícula. Nós, quando mastigamos qualquer coisa, nós estamos a dar um sinal à vesícula para ela contrair e liberta aquele conteúdo para o intestino. Para quê? Para nos ajudar a digerir gorduras, absorver certos nutrientes destas gorduras, ou, por exemplo, para lubrificar esta bilis, lubrifica o intestino, melhorando a ida à casa de banho, por exemplo. A própria bilis serve também para quê? Para ajudar a estimular a tiroide. Só por aí nós conseguimos perceber o quê? Se uma pessoa tira a vesícula, tendencialmente vai estar mais presa do intestino, mais tendência para problemas de tiroide, mais, por exemplo, falta de vitaminas lipossolúveis, que são absorvidas pela gordura, A, D, E, K, ômega 3, por exemplo. Tendencialmente, a pessoa vai ter o colesterol um bocadinho mais alto. Porquê? Porque a bilis normalmente ajuda a partir este colesterol, por exemplo, mas a própria bilis funciona também como uma espécie de detergente que faz uma espécie de limpeza no intestino e controla a bicharada, controla o crescimento excessivo de flora intestinal que não nos é benéfica. Há muitas pessoas, por exemplo, que vi com SIBO, com crescimento acentuado de bactérias no intestino, e muitas vezes eram alterações de vesícula que a pessoa tinha. Portanto, a vesícula não é um órgão extra, é muito importante. Muito, muito importante. Agora, o que é que muitas vezes está por trás de uma alteração da vesícula? A pessoa pode ter o estrogênio alto, ou porque toma a pílula, ou porque teve os problemas da vesícula durante a gravidez e nunca chegou a tratar o problema, ou, por exemplo, pode ser a alimentação. O facto da pessoa ter mais peso corporal aumenta o estrogênio, alterações de vesícula. A pessoa diabética ou pré-diabética pode fazer com que a vesícula seja mais lenta. A toma de protetores gástricos pode fazer isso. Ou a falta de nutrientes, isto é uma coisa que as pessoas muitas vezes não sabem, é quando a pessoa tem falta de coisas muito específicas ou o intestino bloqueado, preso, facilmente pode sobrecarregar a vesícula. Agora, o que é necessário fazermos numa situação dessas? É darmos o suporte a esta bilis. Existem suplementos específicos que ajudam a dar um suporte a melhorar a produção, uma produção maior de bilis para compensar a digestão. Um exemplo é a fórmula vesícula, por exemplo, da MJS-Med, ou por exemplo, do Renepar, que dá um apoio ao fígado, ou por exemplo, o facto de nós utilizarmos o Tática, ácidos biliares para lubrificar a vesícula, são fundamentais. Agora, tudo isto são coisas que as pessoas podem ter a noção, mas é necessário percebermos qual é o problema de cada pessoa. Até pode ser uma intolerância alimentar, ou pode ser o stress, por exemplo, que a pessoa tenha que controlar, ou, por exemplo, pode ser uma alteração no intestino que a pessoa nem sequer saiba e que tem que começar a saber. Existem muitas causas atribuídas a isso, mas pelo menos aqui têm algumas informações para que consigam ter a percepção daquilo que necessitam de saber. Olá pessoal, vamos falar um bocadinho sobre o que é necessário saber após uma cirurgia de uma vesícula. Ou, por exemplo, esta informação também é útil para aquelas pessoas que têm problemas de vesícula, cálculos, pólipos, por exemplo, e querem ter um bocadinho mais de informações sobre o que é necessário saber. O que é importante sabermos? Quais são os sintomas normalmente associados a uma alteração de vesícula? Quando a pessoa tipicamente tem problemas de vesícula, vai sentir o quê? Náuseas, pode sentir vómitos. Há pessoas, por exemplo, que podem estar mais presas do intestino, outras mais soltas, uma sensação de sentir-se cheia, por exemplo, no lado direito por baixo da costela, alguma dor que pode irradiar para esta zona. Eu tenho muitos pacientes que vieram pedir ajuda com esse tipo de desconforto e fomos a ver que era vesícula.
Nós temos que ver que o fígado produz bilis, um suco que é armazenado e concentrado na vesícula. Nós, quando mastigamos qualquer coisa, nós estamos a dar um sinal à vesícula para ela contrair e liberta aquele conteúdo para o intestino. Para quê? Para nos ajudar a digerir gorduras, absorver certos nutrientes destas gorduras, ou, por exemplo, para lubrificar esta bilis, lubrifica o intestino, melhorando a ida à casa de banho, por exemplo. A própria bilis serve também para quê? Para ajudar a estimular a tiroide. Só por aí nós conseguimos perceber o quê? Se uma pessoa tira a vesícula, tendencialmente vai estar mais presa do intestino, mais tendência para problemas de tiroide, mais, por exemplo, falta de vitaminas lipossolúveis, que são absorvidas pela gordura, A, D, E, K, ômega 3, por exemplo. Tendencialmente, a pessoa vai ter o colesterol um bocadinho mais alto, porquê? Porque a bilis normalmente ajuda a partir este colesterol, por exemplo, mas a própria bilis funciona também como uma espécie de detergente que faz uma espécie de limpeza no intestino e controla a bicharada, controla o crescimento excessivo de flora intestinal que não nos é benéfica. Há muitas pessoas, por exemplo, que vi com SIBO, com crescimento acentuado de bactérias no intestino, e muitas vezes eram alterações de vesícula que a pessoa tinha. Portanto, a vesícula não é um órgão extra, é muito importante. Muito, muito importante. Agora, o que é que muitas vezes está por trás de uma alteração da vesícula? A pessoa pode ter o estrogênio alto, ou porque toma a pílula, ou porque teve os problemas da vesícula durante a gravidez e nunca chegou a tratar o problema, ou, por exemplo, pode ser a alimentação, o facto da pessoa ter mais peso corporal aumenta o estrogênio, alterações de vesícula, a pessoa diabética ou pré-diabética pode fazer com que a vesícula seja mais lenta, a toma de protetores gástricos pode fazer isso, ou a falta de nutrientes. Isto é uma coisa que as pessoas muitas vezes não sabem, é quando a pessoa tem falta de coisas muito específicas ou o intestino bloqueado, preso, facilmente pode sobrecarregar a vesícula. Agora, o que é necessário fazermos numa situação dessas? É darmos o suporte a esta bilis. Existem suplementos específicos que ajudam a dar um suporte a melhorar a produção, uma produção maior de bilis para compensar a digestão. Um exemplo é a fórmula vesícula, por exemplo, da MJS-Med, ou por exemplo, do Renepar, que dá um apoio ao fígado, ou por exemplo, o facto de nós utilizarmos glutâtica, ácidos biliares para lubrificar a vesícula, são fundamentais. Agora, tudo isto são coisas que as pessoas podem ter a noção, mas é necessário percebermos qual é o problema de cada pessoa. Até pode ser uma intolerância alimentar, ou pode ser o stress, por exemplo, que a pessoa tenha que controlar, ou, por exemplo, pode ser uma alteração no intestino que a pessoa nem sequer saiba e que tem que começar a saber. Existem muitas causas atribuídas a isso, mas pelo menos aqui tem algumas informações para que consigam ter a percepção daquilo que necessitam de saber.